colaboradores, gentequefala.com.br, também nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, o chat no site da UTV, também o WhatsApp 974012235, e temos ainda um telefone que fica à sua disposição, é São Paulo, 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado estadual Edson Giriboni, filiado ao PV. Prazer tê-lo aqui, deputado. Prazer, Zancopé, prazer a todos os convidados, estamos à disposição. Também conosco o advogado Marco Vinícius Petreluzzi. Prazer tê-lo aqui, Petreluzzi. Tudo bem, Zancopé, prazer estar aqui, vamos debater com os amigos. Quando eu anuncio só como advogado, este é o momento atual? Já não é mais procurador? Não. Secretaria da Segurança é uma merecida vaga lembrança. É. Também conosco o advogado Alexander Zakimi. Doutor Alexander, prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, Zancopé e os colegas aqui para o debate. É um prazer estar aqui. Empresário Eduardo Oisberg. Pronunciei corretamente, Eduardo? Pronunciou, sim. Muito obrigado pelo convite e um prazer participar dessa mesa. Quando eu anuncio como empresário, o teu setor é o setor de sorvete, indústria de sorvetes, é todo isso? o setor de sorvetes, máquinas, equipamentos, insumos, toda a cadeia produtiva. Depois a gente saboreia um sorvete com mais, com mais empenho aqui neste Gente que Fala. A Prefeitura de São Paulo investiga suspeita de desvios em repasses milionários ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Desde 2005, o FUNCAD já destinou quase 300 milhões a mais de 900 entidades conveniadas, mas há denúncias de que funcionários da Secretaria Municipal de Direitos Humanos favoreçam algumas instituições de fachada. O relatório com as conclusões do procedimento interno deverá ser divulgado no início de 2016. Deputado Giriboni, advogado Alexander Zakimi, o empresário Eduardo Weisberg e o advogado Marco Vinícius Petreluzzi. Por favor. Pode ser? Mais uma notícia ruim para o Brasil, né? Ultimamente o brasileiro tem sofrido aí, né, um impacto grande de denúncias, de desvio de dinheiro público. Isso vai desacreditando as instituições no Brasil. Mas, por outro lado, eu vejo também que as investigações estão avançando, né? Eu acho que é um processo que o Brasil está passando, evoluindo, e esperamos que, se constatado mesmo os desvios, a má utilização, que os responsáveis possam ser exemplarmente punidos, né? Petreluzzi, há uma outra denúncia também sobre a má utilização de recursos oriundos de multas na cidade de São Paulo. Não apenas isso, eu me lembrei agora e estou acrescentando uma outra informação que está sendo veiculada nesta manhã. Na verdade, Zancopé, o Brasil ainda vive um momento, eu diria, transicional nessa questão do combate à corrupção, né? Acho que nós vínhamos de uma situação de muita facilidade, né? Felizmente, foram criados vários órgãos de controle, a legislação está, hoje em dia, um pouco mais dura, né? Nós temos alguns instrumentos, como a colaboração premiada, que eu acho é um instrumento moderno. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que acha que é delação, que é uma coisa moralmente reprovável, mas não há sociedade moderna hoje que não necessite de um instrumento como esse para a produção de prova. E eu sou um otimista, eu acho que as coisas vão melhorar. A lei anticorrupção para atividades empresariais é uma lei que ainda não pegou, mas que vai pegar. Você fala isso, eu fico assustado. Não, porque leva um tempo, Zancopé. Isso é normal, não é nada de errado. É que é uma lei recente, né, de 2013. Então, os agentes públicos que vão lidar com ela, principalmente a CGU e as corregedorias de prefeituras, governos do Estado, ainda estão aprendendo o que significa essa lei. Ela traz instrumentos novos, a leniência, que é a colaboração premiada para a empresa, né? É um processo de aprendizado. Ela já vem sendo utilizada no âmbito da Lava Jato, né? Aonde se fez uma coisa que, no meu modo de ver, é muito importante,
Quer dizer, aquela força-tarefa de promotores que cuida do caso, de procuradores da República, eles foram colocados na condição de promotores do fato e não do caso. O que é isso? Quando eles fazem o acordo de colaboração ou qualquer outro acordo, eles englobam também a leniência para as empresas. Então, eles têm condição de cuidar dos aspectos penais, administrativos, anticorrupção. Isto favorece o ambiente para que se possa produzir prova com colaboração. Por isso que as empresas também estão fechando acordo. Não são só os réus, porque lá é uma jurisdição penal, deveria, em tese, atingir apenas os réus. Então, eu acho que isso é um avanço significativo. E acho que o Brasil caminha de uma forma bem consistente para não só reprimir adequadamente, como compreender o papel da corrupção e o espaço que a corrupção tem em nosso país. Eu amanhã vou participar de uma reunião que a Fundação Getúlio Vargas promoveu, que criou um núcleo de estudos sobre as questões relativas à corrupção. Por exemplo, o Brasil não tem um cálculo adequado ainda, bem feito, qual é o impacto da corrupção na vida das pessoas, né? Tem um monte de coisa ainda a ser feita, mas isto passou a ser uma coisa importante. O Datafolha coloca, primeira preocupação do brasileiro, corrupção. Isso é um avanço, porque não é que a corrupção aumentou ou diminuiu, ela começa a ser desvendada, e isso eu acho que a gente tem que comemorar. Doutor Alexander? Muito bem. Sabe, Zangopé, eu estava ouvindo os colegas comentar. Na verdade, eu acho que duas situações são importantes e têm que ser exercitadas. Primeiro, um controle. Existe margem exatamente para um favorecimento indevido em razão de que a pessoa, ou aquele que detém, portanto, o poder para distribuir recursos, opera, na verdade, sem controle. Um controle adequado, devido, e um controle, na verdade, que seja operado com transparência. Nós trabalhamos com esta perspectiva. À medida que você tem controle, por um lado, e transparência, portanto, por outro, na verdade, a pessoa vai se sentir muito mais fragilizada, e esta circunstância, na verdade, que nós já temos aqui desde 2005, se nós tivéssemos instrumentos de controle e de transparência, serão verificadas, na verdade, muito antes. Veja, nós estamos em 2015, 10 anos depois do início dessa circunstância, é que acabam descobrindo, né, esse desvio. Então, são duas situações que eu acho que trago aqui, dois pontos são importantes. O controle e a transparência. Eu acho que são fundamentais, exatamente, para as questões públicas, né, e eu acho que isso devia ter sido operado, portanto, há mais tempo. É uma ação suprapartidária. Se vem desde 2005, não há nem como dizer este partido e aquele partido. Por favor. O que eu sinto realmente que o país todo está sofrendo com essa situação. E as instituições estão tentando de defender a indústria, o Estado, as pessoas, mas ainda falta que seja mais célere. A gente está sentindo que o país está parado, estagnado. Nós não temos perspectivas de crescimento. A gente sente na indústria o negativismo. A gente está perdendo as indústrias, vai só para o comércio. E tudo isso envolve a economia como um todo, que faz com que o país retroceda e não avance. Ou seja, eu sinto, está ótimo o que está acontecendo, mas precisamos acelerar mais esse processo. E as pessoas ficarem cientes do que está acontecendo, ser divulgado pelo país inteiro. Aqui não é contra um partido ou contra outro, e sim a favor do país. Por isso que eu disse que é suprapartidário. Não há uma acusação com relação a este partido, né? Se vem desde 2005... Não, e tem uma coisa, Copé, a corrupção não é um fato da política, ou da área jurídica, ou da área policial, ou da área tal. É um fato do ser humano. Então, você vai ter corrupção em qualquer local onde você tenha alguém tomando conta de dinheiro que não é seu. O que a gente tem que fazer é criar instrumentos para que isso seja combatido de forma eficaz. E digo, corrupção, hoje em dia, não se fala mais só em corrupção na área pública. Na área privada também existe corrupção. Sempre existiu. Só que ela juridicamente não é tratada como tal, ela é tratada de outra forma, né? Mas eu acho muito importante, até para você dar consistência a um debate sobre o tema, despolitizar isso do ponto de vista partidário. Porque, olha,
Tem gente séria e tem gente que não é séria em todos os lugares, em todas as profissões, em todos os partidos. Né? Isso é um problema do ser humano. Então, se a gente partidarizar, aí as coisas não avançam. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que eu concordo Perfeito. com o doutor Marco. O senhor passou recentemente pela prova das urnas, não é? O senhor vem de uma eleição recente. O mandato do senhor como deputado estadual é o primeiro? Terceiro mandato como deputado estadual. Mas eu estou fazendo esta pergunta sobre a prova das urnas, porque são 3 eleições com urnas eletrônicas. E é provável que no próximo ano, já nesta eleição municipal, não tenhamos a utilização destas urnas eletrônicas. Vamos, de novo, marcar no papelzinho ali. A alegação é falta de verba. Né? Esse contingenciamento, esta redução de gastos atinge também a nossa eleição. Como o senhor analisa? Eu não sei se o Petreluzzi, eu sei que passou pelas urnas, não é? Mas eu não sei se o doutor Alexandre e também o Eduardo passaram, alguma vez tiveram essa experiência de ser votado, mas é aquele retrocesso de voltar ao papel. Não sei se é um retrocesso. Eu não sei se é um retrocesso. Em termos de tecnologia, avançou com as urnas eletrônicas. Sem dúvida, você volta às eleições aí de 2000, às eleições anteriores. Eu não sei se isso vai se sustentar, né? É um fato novo, mas, em termos de conceito, é uma questão operacional, né? Eu acho que não altera o conceito da eleição, dos candidatos, do eleitor votar. Você vai ter um processo um pouco mais demorado, mas, em termos de representatividade, eu não vejo diferença. Doutor Alexandre? Na verdade, o governo acaba contingenciando as despesas para que, na verdade, possa fechar as suas próprias contas dos seus gastos. Dos gastos absurdos e dos crescentes gastos que veio praticando já ao longo dos anos, ele tem, na verdade, contingenciar, veja, não só do judiciário, mas de todos os setores, exatamente para conseguir fechar uma conta mais equilibrada, por conta da própria lei de responsabilidade fiscal, de uma série de outras coisas. Só que, no que pertine à questão das eleições, tem um prejuízo. É um prejuízo por conta, na verdade, que as eleições são feitas com urnas eletrônicas, tem uma questão toda de confiança à população, muito embora se possa até pregar a desconfiança quanto possíveis fraudes, mas a população, de modo geral, confia exatamente no sistema e, portanto, confia também no próprio resultado. Este contingenciamento não é interessante. E eu acredito que seja um susto que o governo esteja tomando, né, e que adiante vai, na verdade, liberar a verba para a adquisição de novas urnas. E um procedimento licitatório, porque é feito, portanto, de forma antecipada, né, o procedimento de licitação já está em andamento. Né, que quando houve o contingenciamento, você automaticamente, como é que você continua o processo de licitação, se, na verdade, não vai ter dinheiro para pagar a aquisição. Então, por isso que o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, enfim, vão exatamente em cima da Presidência da República para cobrar, na verdade, o quê? A liberação desses valores. No fundo, na verdade, tem a circunstância. Doutor Eduardo. O que eu tenho sentido ultimamente é que o governo gastou mais do que deveria. Na minha casa, a gente, se não tem dinheiro, não gasta. Porque a gente sabe que quando entra em banco, a gente sofre. E o governo está fazendo isso. Só que antigamente nós tínhamos a maquininha para emitir. E hoje o mundo está completamente diferente. Então eu acho que tem que cortar na própria carne. A gente não aguenta mais impostos. Para vocês terem uma ideia, o sorvete é um alimento. Só que eles não consideram como alimento. Tem IPI, subsídio tributária, tem mais de 30% em termos de impostos. E tem a CPMF na pauta ainda. Né? Tá. Então, você sente que... A gente já tinha quase esquecido desse CPMF. Está na pauta lá ainda. Né? Então, o problema que a gente está sentindo é que não querem cortar, não querem diminuir suas despesas. Estão procurando em outros lugares. E o Brasil não pode aceitar mais isso. Não estou falando de partido, de ver se entende isso. Sim. Mas é super partidário, como você disse. Mas nós temos que aprender a conviver com aquele salário que a gente tem. E o governo tem um salário. Não pode gastar mais do que ele recebe. É isso. Petreluzzi. Eu não acredito nessa notícia. Primeiro, ela tem Seria vender de lógico. dificuldade Tá para entregar facilidade? Querendo jogar nas costas do governo para o governo voltar atrás. Só que tem um detalhe. Eu lembro de como eram as eleições antes. Né?
eu cheguei a ser fiscal do MDB em várias eleições, é muito mais caro, porque o Tribunal Eleitoral tinha que montar verdadeiras estandes, negócios grandes. Aqui o ginásio Ibirapuera... Centros de apuração, né? O ginásio de Ibirapuera construía-se dentro do ginásio todo um setor para as pessoas ficarem e tal, e ficava-se uma semana apurando, com funcionários públicos. É verdade que você não... Cedidos, né? Eram cedidos, você não precisava pagar, mas eles estão deixando trabalhar lá, né? E tinha que ter transporte, alimentação. Eu me lembro quando eu trabalhei com o Mário Covas na prefeitura, que o Tribunal Eleitoral pedia ônibus. A CMTC, à época, cedia os ônibus para levar e trazer os funcionários todos os dias. É muito mais caro, é incomparavelmente mais caro do que uma urna que vai lá, papum, não tem apurador, né? Não tem fiscal, não tem nada, está tudo resolvido. Isso aqui é aquela coisa seguinte, ó, todos os presidentes dos tribunais superiores assinaram, né, botaram a faca no pescoço da presidente e a presidente vai ter que se virar para arrumar o dinheiro, né? Agora, quem é presidente, quem se candidata, quer fazer a coisa, tem que se virar mesmo, tem que resolver. Tira de algum lugar, põe no outro, o dinheiro é finito, né? A capacidade de contribuição da sociedade é finita, né? Agora vai ter que resolver lá, vai ter que cortar em algumas coisas que não corta. Mas o pior para mim de não cortar é não fazer o gesto. Porque quando você pede para todo mundo apertar o cinto, o governo devia fazer alguns gestos mostrando o seguinte, olha, nós também estamos cortando, né? Eu não veria nenhum problema se a presidente viajasse num avião de carreira. Fala, olha, nós estamos num momento difícil, vamos dar um passo para trás, o Brasil está apertado. É o gesto, isso faz com que as pessoas se solidarizem, fala, pô, vamos fazer e tal. Agora não faz nenhum gesto, sabe? Falta exemplo, exatamente, falta exemplo, falta liderança, falta tudo isso. Então, chega uma hora, as pessoas se cansam e eu não duvido que nós tenhamos, no ano que vem, mais uma onda de protesto, como tivemos tempos atrás, sobretudo em relação a Você me remete agora a um assunto nessa redução de ministérios que foi anunciado. Eu quero saber se houve redução de pessoal, porque simplesmente extinguir o ministério, mas não extinguir a estrutura, transferir a estrutura, a despesa continua a mesma. Mas anunciaram, mas ainda não implantaram. Quando você extingue um órgão, você extingue alguma coisa, naturalmente. Mas a ineficiência, o número de cargos em comissão que tem a nível federal é ridículo. É ridículo. Olha, eu vou contar uma coisa para os senhores. Quando fui secretário de Segurança, eu cheguei à Secretaria de Segurança e perguntei quantos cargos eu tenho para poder convidar pessoas para virem trabalhar e tal. Eu tinha exatamente 8 cargos. 8 cargos. Nenhum a mais, nenhum a menos, né? E tinha um contrato com a Prodesp que cederia 2 técnicos de informática, fora essas 8 pessoas, dentro desse contrato. Então, eu tinha 10 pessoas que eu trouxe para trabalhar na minha secretaria, né? Eu acho que tudo bem, talvez fosse pouco, mas deu para fazer. Busca a gente da máquina, que já está lá, tem uma máquina enorme, federal, estadual, municipal, né? Lógico, você tem que ter 2, 3 cargos de assessor, alguém que cuide de coisas, mas é muito exagerado isso no Brasil. É muito exagerado. E isso significa o que foi dito aqui, cortar na carne, mostrar que a gente tem que ter compostura na hora de pedir sacrifício para os outros, né? E isso que eu não vejo hoje no Brasil, em todos os níveis, não estamos particularizando, mas o governo federal realmente ele dá lição nessa questão do corte de ministério. A partir do momento que você corte, portanto, o ministério, você tem ali um trabalho, uma necessidade que você tem que realocar para um outro ministério. Ela não deixa de existir. Sim. Tem que realocar para um outro ministério que automaticamente passa a abranger tarefas a mais. E tem um outro fator, veja, o Dr. Petroluzzi estava falando. Você tem a possibilidade de convidar pessoas que já participam na máquina, ou seja, já são servidores, ok? Mas você tem gente também, isso acontece muito, são cargos em comissão.
São pessoas que não pertencem à administração pública, são pessoas que não são concursadas e que pura e simplesmente são trazidas a convite, portanto, e participam lá daquela gestão. Que cortaram o ministério automaticamente é você mandar de volta para casa inúmeros cargos de comissão. Ou seja, você manda companheiro de volta para casa e isso o PT não vai querer fazer. E até do ponto de vista legal, desculpa só, talvez eu esteja falando mais do que devia, mas do ponto de vista legal, a lei diz o seguinte: só pode ter cargo em comissão para duas possibilidades: direção e assessoramento, né? Então, tudo bem, dirigir um órgão importante é cargo em comissão, porque o povo elege, né? Tem que ter responsabilidade política e tal. E assessoramento é da pessoa que dirige, só para isso. Se você olhar tudo que tem, a maioria não cabe nisso. Isso, inclusive, tem motivado o Ministério Público a entrar com várias ações civis públicas, né, para cortar cargos, etc. E, felizmente, em muitos casos, com sucesso. É cultural, né? Esse é um problema que vem culturalmente. Há os excessos, né? Eu acho que o doutor Petroso colocou bem. Você tem eu fui secretário também, muito poucos cargos de confiança na secretaria. A maior parte, quem tocava saneamento e recursos hídricos, a maior parte do que foi de responsabilidade da secretaria era funcionários concursados, funcionários efetivos, e muito pouco gente cargos de livre provimento, que é a estrutura próxima ao gabinete, o assessor parlamentar, o chefe de gabinete, alguns poucos cargos. Então, o poder público já tem muito funcionário de maneira geral. Não há necessidade de tantos cargos de livre provimento. Agora, Brasília dá um mau exemplo, né? Um governo federal com tantos ministérios, tem ministro que mal consegue falar com a presidente da República, porque muito ministro que nem conhece direito. Ela nem conhece. Então, quer dizer, é uma máquina inchada, uma máquina que cria muitas entraves. E quem tem paga ministro a conta que dá graças a Deus, que ela não chama. Pois é. Sem dúvida. Mas é dinheiro público que acaba sendo mal utilizado. Como toda terça-feira, a participação da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, 2015 vem apresentando resultados positivos com os trabalhos realizados pela FIPESP, Programa de Incentivo à Qualidade. Participaram as suas 14 unidades de lazer. Esse programa apontou que a atual gestão está no caminho certo, segundo os seus associados. E quando esse programa foi iniciado, Gisele? Zancopé, o Programa de Incentivo à Qualidade foi desenvolvido no início do ano de 2015, observando certas regras que deveriam ser obedecidas pelas unidades de lazer, como metodologia de trabalho. Explica como funciona esse programa. Durante todo o primeiro semestre de 2015, nossas unidades passaram por alguns critérios de avaliação, como, por exemplo, qualidade, que tem a ver com a redução de não conformidades, ou seja, cumprimento de normas exigidas pela vigilância sanitária, e os procedimentos internos, como manutenção da ordem e harmonia do trabalho. Em segundo, pesquisa de satisfação, com apresentação no Índice Geral de Satisfação dos Hóspedes. E, em terceiro, o critério de ouvidoria, com demonstração de números cada vez menores de reclamações. E, em quarto, o cumprimento de metas financeiras, como se evita desperdícios de alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza. Qualidade. Houve algum preparo para que os funcionários fizessem parte? Sim, os funcionários de todos os setores das unidades de lazer envolveram-se com os cursos oferecidos pela diretoria executiva, a fim de reciclar suas habilidades, tornando-se mais capacitados para executar suas atividades no dia a dia. Os critérios para avaliação. A associação possui um canal de comunicação direto com o associado que está hospedado em determinadas unidades. Por esse canal, é estimulado a responder de forma espontânea todas as críticas ou elogios que se julga pertinente à hospedagem.
E o Departamento de Qualidade também participou com visitas aleatórias mensais para avaliar os procedimentos e cumprimentos das metas, né? Partindo desse princípio, chegamos aos 3 primeiros avaliados, que foi, primeiro lugar, Poços de Caldas, com excelente padrão de qualidade, com 97,70% de aprovação. O segundo lugar ficou com Serra Negra, também com um padrão ótimo de qualidade, 95,23% de aprovação. E a terceira colocada ficou Avaré, com 94,95% de aprovação. Assim trabalha a atual gestão administrativa, sempre buscando o melhor para alcançar as melhores metas, tudo em prol de seu associado. Agradeço mais uma vez a tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala e aos debatedores. Retornará em instantes. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Pelo Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje, o advogado Marco Vinícius Petreluzzi, o empresário Eduardo Weisberg, o advogado Alexander Zacchini, deputado estadual Edson Giriboni, que é filiado ao PV. Deputado, o senhor é autor de uma lei criando o ICMS verde. É bem específica a lei, ICMS verde. A gente fica preocupado, já arruma mais um. Não, mas, primeira coisa, não é aumento de imposto, não aumenta a carga tributária. Então, quem isso, por favor. Seria uma irresponsabilidade querer ficar. O empresário já tremeu ali. Né? Já tremeu aqui. O doutor Eduardo já tremeu aqui. Não é aumento de imposto. O que acontece? O ICMS que o Estado arrecada, 75% fica com o governo do Estado, para distribuir entre as suas obrigações, e 25% desse ICMS é distribuído aos 645 municípios do Estado de São Paulo. Existe uma lei que regulamenta e os critérios para calcular o quanto cada município tem dessa chamada cota parte do ICMS. Eu sou lá da região de Itapetininga, da região sudoeste do Estado de São Paulo. E ali, um município de Capão Bonito fez uma lei municipal, alguns anos atrás, proibindo o plantio de floresta artificial no município. E outros municípios também estavam trabalhando nesse sentido. A floresta artificial é uma atividade econômica legalizada no Brasil. Só que o que vem ocorrendo? A madeira é processada longe desses municípios, 400, 500, 600 quilômetros, porque tem viabilidade econômica. Então, todo o ICMS do processamento da madeira fica longe da região. Na origem.
Não, fica no destino, para as fábricas que processam a madeira. Sim. Então, esses municípios entram com terra. Capão Bonito tem em torno de quase 50% da sua área territorial, por exemplo, com floresta plantada. E não tem nenhum benefício com o ICMS do processo da industrialização dessa madeira. Então, o meu projeto, o 451, foi a inclusão de florestas plantadas também como um dos critérios para distribuir o ICMS, fazendo com que esses municípios pudessem ser recompensados por ceder território para plantio de floresta artificial. No decorrer do processo, eu recebi 2 demandas do governo do Estado. Uma para aumentar a área de preservação ambiental, que já existe no projeto do ICMS, também como um critério. E uma outra demanda para a inclusão de população carcerária também na distribuição, no cálculo da distribuição do ICMS, para recompensar um pouco aqueles municípios que recebem presos de outra cidade. E aí nós fomos fazendo o ajuste. Os municípios que têm presídios, eles já não são beneficiados? Não, nem institucionalmente não. Nenhuma compensação. Pois não. Pois não, pode. O que existe, na verdade, o governador não decide pura e simplesmente onde vai ter presídio e vai lá e coloca sem que haja uma discussão, na verdade, com os prefeitos das localidades. Nem tudo. sempre. Veja, existe. Nem sempre. Pelo menos em algumas circunstâncias que eu verifiquei, os prefeitos da localidade foram consultados, foram verificados. O que existe é uma compensação, vamos dizer assim, no sentido que, olha, estou trazendo para cá um presídio, mas vou trazer também um hospital, vou trazer também isso, aquilo. Existe aí uma conversa nesse sentido. Se é cumprido ou não, a gente não sabe. Não é bem assim, né? No Oeste Paulista, eu cansei de ver prefeito vir pedir para pôr um presídio. Porque você põe um presídio em uma cidade, você já põe há um acréscimo na economia de uma cidade pequena gigante. Gigante. Mas Agora, o problema, desculpa, estamos saindo do assunto, deputado, mas por oportunidade. É que está incluído, foi incorporado ao projeto. O problema é que as cidades que têm presos, porque produzem presos, é que deviam ficar com os presos. São Paulo, por exemplo, não quer ficar com os presos. E precisaria. Isso gera custo. Isso aí é uma outra história. Mas parabéns pela iniciativa, deputado. Achei muito interessante. Então, aí incorporou o conceito do projeto. Você vai aumentar um pouco o repasse do ICMS para cidades que combatem a poluição, tem mais áreas verdes, tira um pouquinho das cidades industrializadas, muito pouco, porque senão você teria uma dificuldade de aprovar na Assembleia. Então, você tem um ganho ambiental. Tira um pouquinho de quem polui muito e recompensa quem preserva áreas verdes. Por exemplo, o município de Poranga, no Vale do Ribeira, mais de 80% da área territorial é área de preservação ambiental. Lá tem limitações para se desenvolver, mas o combate aos gases de efeito estufa que o município de Poranga atua, tira um pouco da poluição de Cubatão, de Paulínia e assim por diante. Então, é tirar um pouquinho de quem polui para quem combate a poluição, ganho ambiental. No cálculo do projeto da lei, que foi feito o impacto em cada um dos 645 municípios, nós vamos tirar muito pouquinho dos municípios que têm a receita per capita maior do Estado, portanto, os municípios mais ricos, e transfere um pouco para aqueles municípios mais pobres em termos de receita per capita. E tira um pouquinho dos municípios que têm os melhores indicadores sociais, IDH, Índice Paulista de Responsabilidade Social, e transfere um pouco para aqueles municípios que têm os piores indicadores sociais. E recompensa um pouco os municípios que recebem presos penitenciários. Então, é um projeto Robin Hood. Né? Você tem um ganho ambiental, um ganho econômico, um ganho social e um ganho penitenciário. O projeto está tramitando na Assembleia, convenceu os demais 93 deputados do alcance do projeto. Esse assunto já foi até discutido com o governador Geraldo Alckmin, e para o Estado isso não interfere, porque é só a redistribuição. E se nós pegarmos o que cada município recebe per capita do ICMS, nós temos uma injusta distribuição. Tem município que recebe mais de R$7.000 per capita ano, enquanto outros recebem R$250, R$300 per capita ano. E normalmente os municípios que recebem mais são os mais ricos, os que têm melhor qualidade de vida e o que mais agride o meio ambiente. Doutor Alexandre, o senhor é paulistano
Sou paulistano. Que quando o Petreluzzi se referiu a prefeitos que vêm ao governador pedir um presídio, isso é comum. Agora eu vou falar como repórter, que sou jornalista. Aí ele volta para a cidade dele e a cidade grita, porque vai receber um presídio, vai receber uma população e não gosta. Aí ele fala, o governador é que me obrigou a aceitar. Isso é comum. É comum. Como eu sou do interior, eu sei muito disso. Mas depois o presídio, o presídio porque antigamente você tinha a cadeia e o presídio. Sim. Tá? A cadeia era sinônimo de insegurança. A cadeia, do jeito que ela era uma coisa horrível. Quando o governo Covas assumiu a primeira vez, estava numa situação calamitosa. Você tinha quase 50 mil presos em cadeia, que era um negócio mal arrumado e tal. Hoje está praticamente tudo em presídios e centros de detenção provisória, sim, que são cadeias muito mais seguras, né? E roda a economia. Roda a economia. Depois as pessoas acabam até se habituando. Normalmente, aqueles prefeitos que solicitam presídio são municípios muito pequenos, que têm uma economia, sim, muito estagnada. Os municípios já de porte médio, um pouco maiores, têm uma rejeição muito grande. E há uma briga, né? Como deputado, recebe pressão de prefeitos, de vereadores, vai mandar um presídio para a minha cidade, protesto contra o presídio. Então, é um assunto polêmico. A questão do ICMS era uma maneira de compensar, você tirar um pouco. Falar, olha, você está recebendo o presídio, você vai aumentar serviço de saúde pública, serviço de infraestrutura, serviço de social. Você onera a prefeitura que recebe um presídio pelos novos serviços. Mas, na hora que você aumenta um pouco o repasse do ICMS, você dá uma garantia que esse município será recompensado por receber presos de outras cidades. Mas, deputado Giriboni, e a grita daqueles que poderão se sentir prejudicados numa eventual redução? Muito pouco, não chega a 1% quem mais perde da receita total. Essa foi a preocupação, porque cada vez, sim, que você altera a lei, você tem um impacto lá da receita total. Isso, quem mais perde é 1 e pouco por cento da receita total, mas são os municípios mais ricos. Então, mas se você tem que ousar um pouco, senão você continua com essa. E isso, na verdade, deveria ser mais. Dentro de uma lógica de justiça social, o ICMS distribuído aos municípios devia ser igual per capita. Perfeito. Né? Por que uns municípios recebem muito e outros muito pouco? Então, vamos dizer, em suaves prestações, aqui é um avanço. Muito bom, parabéns. Eduardo Weisberg, o senhor é setor de sorvetes. Sim. É possível que este calor traga melhorias para o teu setor? O teu setor é um setor saudável ou sofre a queda da temperatura também? Não, ele realmente é saudável. O nosso maior problema no Brasil é cultural, ou seja, as pessoas não entendem que o sorvete é um alimento que pode ser consumido o ano todo. E uma briga sadia que a gente tem como entidade da gente divulgar realmente esses benefícios do nosso sorvete. Anterior ao nosso intervalo, o senhor falava como empresário. Eu gostaria que o senhor traçasse para a gente o que se pode ver nos próximos 2 anos o empresário, o que o empresário viabiliza ou enxerga lá na frente. A gente enxerga 2 anos ainda terríveis. A gente enxerga que o próximo ano vai ser de negativo, e no máximo 2017 a gente conseguirá atingir o equilíbrio do 0 a 0. Ou seja, iremos perder entre 3 e 4 anos em termos econômicos. Perguntar, com o aquecimento global, temperatura mais alta, não tem aumentado a venda de sorvete? Não tem uma ligação? Porque eu sei porque minha mãe teve uma sorveteria durante muito tempo, sim, na minha cidade de Itapetininga. E no verão era fila para tomar sorvete. No inverno não vendia nada. Com a temperatura média subindo, esses picos de calor, deve ter, acho que, aumentado a venda. Tem né? contribuído, mas não aumentou como deveria. Falta dinheiro no Brasil. Bom, esse é o lado ruim, né? O problema é econômico hoje. Não é só Mas o mercado cultural, é econômico. Os números, o senhor me corrija, os números falam em até 10% de um crescimento neste ano. Não, esse ano realmente, o primeiro semestre tivemos um crescimento de 3 e poucos por cento, e o segundo semestre está caindo. O porquê do crescimento nosso? Tem regiões no Brasil que estão crescendo muito percentualmente, que é Norte, Nordeste, Centro-Oeste.
A parte sul-sudeste já está ela estabilizada, tá? Mas mesmo assim está tendo um pequeno crescimento. Nós víamos em crescimento bem maior. Para vocês terem uma ideia, nós temos, desde 2003, que a gente começou a fazer o levantamento como uma associação, que foi criada em 2002, nós crescemos 90% em termos de consumo em 11 anos. E em termos de consumo per capita, quase 68%. Então, realmente, o brasileiro começou a gostar e a entender que o sorvete alimenta. Nós defendemos muito os problemas de tabus, paradigmas. Não toma sorvete que você vai ter gripe. Já ouviram falar essa frase? Alguém já tomou sorvete sabor vírus? É verdade. Então, né? realmente, são esses tabus. Ou a vovó fala, não toma que vai te fazer mal para a garganta. Quando a gente opera das amígdalas, o médico recomenda o quê? Sorvete. É a Então, se a gente compensação. tá em carne Quando vai no viva, dentista, a melhor coisa que existe depois é um o sorvete. Ele é vasoconstritor, é analgésico, ele dilui, ele derrete e você é alimentado. Mas são tabus que atrapalham. Nós temos verificado a vinda, na verdade, dessas empresas estrangeiras para o Brasil. Isso impôs, na verdade, uma nova forma de trabalho, teve alguma resistência à indústria nacional com relação a esta vinda ou Na conseguiram realidade, acomodar? a gente enxerga bem. Por quê? Primeiro que o único mercado no mundo que está crescendo como o Brasil tem crescido. Tá? Estou te falando, quase 100% em 11 anos de crescimento de consumo, são poucos países no mundo que têm. Todos os países mais avançados, mais ricos, não têm esse crescimento. Ou estão estagnados, ou dá 1%, 2%. Não tem mais aonde. O Brasil não. O Brasil aprendeu a tomar sorvete, a consumir sorvete. E eles começaram a enxergar isso. A tua produção específica qual que é? Porque a cidade de São Paulo, pelo menos aqui, né, onde a gente vive, teve um crescimento enorme De gelaterias, sorveterias, né? Não sei qual é o gelaterias. termo correto. A gelateria é aquela mais tipo italiana, tipo argentina, que é um sorvete mais sofisticado, mais premium. E realmente o brasileiro começou a gostar, começou a viajar, começou a Até degustar importar esses o nome produtos. dos mexicanos, não é isso? Também as paletas mexicanas, mas aquilo é um modismo, é um tipo de sorvete. Sim. O que a gente enxerga como associação é o todo. E Lá em realmente o todo tem Itapetininga era crescido. sorvete de palito, não era isso? Sorvete de picolé. Picolé. Mas na Europa, a gente observa um consumo grande no inverno. No inverno também. Né? É cultural. Filas. Você vê naquele inverno pesado, o pessoal tomando sorvete e tal. E quando você vai e toma, você vê que é bom tomar sorvete no inverno. Porque não tem aquele choque térmico. Que nem na Argentina. Qual é o teu setor específico? Eu trabalho mais com sobremesas, cassatas, tartufos para restaurantes, na área de food service. Essa é a minha empresa. Mas a grande maioria realmente trabalha em todos os níveis. Porque tem uma amiga que tem, como é que é? Los Ticos Paleteiros. Ela abriu uma agora em Salvador. Diz que em 3 horas vendeu mais do que vende a loja dela aqui durante a semana toda. São bons, são lançamentos. O brasileiro gosta de coisas novas, de novidades. E as paletas realmente mexicanas, que são brasileiras, realmente estão puxando bastante esse mercado. Mas falando de inverno... O setor de sorvete vai aquecer ou não? Ele esse ano fecha positivo. O ano que vem a gente está em dúvida. Não temos bola de cristal. A gente não sabe o que vão aprontar em outros municípios ou em outros estados ou no Distrito Federal. Então, a gente não tem essa bola de cristal. Que nem sempre os jornalistas chegam em janeiro, qual a previsão para 2016? Não tenho. Quando uma associação fala, ela tem que falar os números já fechados. Sim. Então o pessoal fica bravo comigo, falando, não vou passar número. Mais ou menos, pode ser 0, pode ser positivo, pode ser negativo, não sei. Mas a gente sente realmente que pode estar próximo do 0. Negativo, acho difícil, porque o mercado em ampla expansão. Mas que está difícil esse ano, está muito difícil. E o empresário fala o que todos nós falamos, está difícil. O setor teve algum aumento de desemprego ou não? Teve algumas regiões tiveram. Desemprego. E, às vezes, não só desemprego por falta de venda. O que não teve, nós temos a sazonalidade. Então, na época de setembro, outubro, é a época do boom de vendas. O que não houve foi admissão. Você já está se trabalhando com o mesmo quadro. Sim. Então, deixamos de admitir, não demitir. O que é comum nessa época. Nessa época, se aumenta 50% a mão de obra. São 2 advogados aqui, doutor Alexander e doutor Petreluzzi, mas a Procuradoria da República
protocolou denúncia da Operação Zelotes, que apura a compra de medidas provisórias pela Presidência da República e que beneficiariam o setor automotivo. Petreluzzi, doutor Alexandre. O que a gente pode acrescentar do que nós já dissemos agora há pouco sobre a questão que envolve corrupção, etc., é que a gente nota que os ministérios públicos, federal e também os estaduais, começam a dar mais importância à reparação do dano do que propriamente você botar uma pessoa na cadeia por 2, 3 anos. Num sistema carcerário como o nosso, um sistema de execução penal como o nosso, falho, onde você tem uma progressão de regime ultra rápida e tal, chega uma altura, acho que o Ministério Público, principalmente o federal, chegou à conclusão seguinte: olha, é melhor eu tomar o dinheiro de volta do que, inclusive estou sujeito a anularem ali na frente tudo que foi feito e tal. O dinheiro que já se toma de volta já é do erário e já é um ganho. Mas, Petreluzzi, eu acho que essa cultura é boa. Esta segunda parte que eu deixei exatamente para agora, procuradores pedem pagamento de 879 milhões de reais como reparação aos cofres públicos. Exatamente, porque você pode acumular aquilo que eu estava dizendo antes. O promotor ele passa a ser o promotor do fato e não o promotor da causa. Antigamente tinha um promotor criminal que cuidava da causa criminal e um promotor da área de improbidade, da área de anticorrupção, que cuidava da parte cível, que é a reparação do dano. O pessoal do crime não cuidava disso. Hoje está se unificando. O procurador que cuida do caso, ele cuida do caso inteiro, né? E a Lava Jato ela tem sido didática em relação a isso. Como isso torna a ação mais eficiente. Aqui em São Paulo já está começando a se estudar fazer isso. E isso vai redundar em reparações milionárias. E isso vai para o erário. A gente está reclamando tanto que não pode aumentar imposto, né? Mas tem gastos enormes, o cobertor é curto. Essa é uma fonte de receita que nós não podemos abrir mão, né? É buscar o dinheiro de quem roubou. É que, na verdade, até o doutor Petrolizzi estava comentando, essa questão da medida provisória é ato próprio da Presidência da República. A medida, portanto, que com a medida provisória você desonera, você tira, portanto, impostos, e no caso aqui dos veículos você tira, portanto, o imposto que quem estivesse comprando o veículo pagaria. E que, portanto, se viu incentivado a adquirir o carro por conta de uma menor carga tributária. Portanto, paga menos imposto, ou seja, o governo federal deixa de recolher, deixa, portanto, de suprir as suas necessidades. Quando você verifica uma situação, portanto, aqui de compra, entre aspas, de medidas provisórias, ou seja, se comprou a medida provisória no sentido de desonerar o setor automotivo para que ele, na verdade, lucrasse mais e então automaticamente ia menos impostos. Este cálculo, que me parece, 279 milhões, é, na verdade, um cálculo do quanto o governo deixou de recolher se o imposto tivesse sido o mesmo naquele período de vigência da medida provisória. Então, a ideia, portanto, de reparação dos danos sofridos é exatamente por conta do imposto que deixou de ser recolhido por conta da vigência da medida provisória. A ideia, portanto, é mais ou menos essa, porque nós somos levados a pensar como que chegaram à cifra de tantos milhões de reparação. Então é tudo feito um cálculo, uma verificação, cada um dos setores, cada uma das circunstâncias que são apuradas, é feito, na verdade, o prejuízo, o dano causado por conta daquela atividade criminosa, vamos dizer assim, né? E que é uma situação bem interessante. Veja só, atinge até mesmo a presença da República quando se veicula, portanto, uma possível compra da medida provisória. Veja só. As informações dizem que o setor automobilístico lucrou 3 bilhões nos primeiros meses aí da vigência dessa medida provisória. Tanto que alguém recebeu 25 milhões, que é 1% do que foi o lucro. Todo mundo, a gente sabe, vamos dizer assim, quer ter uma medida provisória para si, né? Ou seja, incentivar por conta da redução de impostos a sua atividade. É o mesmo que aconteceu à época, portanto, com a venda de eletrodomésticos, lá da linha branca, por exemplo, né? Mas, veja, no momento a economia volta
volta como estava antes. Ou seja, no momento, essa desoneração ela deixa de existir, e olha só que interessante, os cálculos têm sido feitos. À medida que a desoneração, portanto, ela deixa de existir, que os preços voltam ao normal, existe uma queda muito mais acentuada, né, com relação à compra desses produtos. Não é só uma queda pelo fato de que um monte de gente já comprou antes, quando estava com a desoneração. A queda, na verdade, é ainda mais acentuada. O que está aí, os estudos vão comprovando, é a questão do equilíbrio, né, do equilíbrio da própria medida, se serviu ou não, né, para alguma coisa naquele setor específico, né, da economia. Então, são inúmeras situações a serem estudadas. E só para deixar claro uma coisa aqui. No caso, não se está ainda, não se chegou a nenhuma conclusão em relação à presidência da República, né? Sim, sim. O que se tem é que no meio, até a presidente da República assinar a medida provisória, você tem um grande número de órgãos, pessoas que opinam, fazem cálculos, apontam, né? Então aí pelo meio todo um estudo a ser feito, né? Por esse meio deve ter corrido ali né, algum lubrificante misterioso que fez as coisas andarem. Eu acho que é isso que tem que ficar claro, porque o que eu entendo, pelo que a gente acompanhou de longe, foi uma política adotada pela Presidência da República para evitar desemprego, para ativar a venda, para ajudar a economia, né? Como foi colocado não só para o setor automotivo, para a linha branca, houve uma política de incentivos fiscais para aquecer a economia. Só para relembrar, o setor automobilístico deu certo, elevou as vendas, aí o setor, a linha branca, reclamou e teve o mesmo benefício. E também teve. Então, foi uma política de governo. Até aí eu não vejo irregularidade. Isso foi uma política que pode ter sido certo ou errado, mas foi uma política de governo. O que acho que a Procuradoria tem que deixar claro para a população brasileira é se nesse processo houve realmente venda, houve suborno. Aí sim nós teremos um caso de corrupção. Mas o fato de dar uma desoneração para um setor durante um determinado momento, outro momento, eu não vejo como uma irregularidade. Eu vejo uma política de governo, crescimento da economia. Agora, cabe aí apurar se houve. Consumo interno. Esqueceram do externo. Tem problemas. Deputado Giriboni, esse teu projeto que a gente se referiu há instantes sobre esse cálculo, novo cálculo do ICMS verde, existe alguma perspectiva do senhor com relação à aprovação em termos de tempo? A Assembleia, você não tem um controle do tempo. Essa nova versão com a inclusão de mais área verde da população carcerária, ele já passou por uma comissão, está agora para ser pautada na Comissão de Constituição e Justiça, que são o trâmite normal interno, para poder ficar pronto para ser votado. Coloca por setores, assim, isso dificulta, porque o senhor está colocando, né, benefício para quem tem uma área plantada, para quem planta, para quem tem a sua área de preservação e também no sistema carcerário. Essa divisão dificulta? Não, facilita, porque você aumenta a quantidade de municípios que serão beneficiados. Eu acho que é um projeto que engloba as variáveis possíveis, né, hoje, para poder distribuir de uma forma melhor o ICMS. E essas variáveis colocadas chegam nessa distribuição que você tem esse ganho econômico, ambiental, social. Então, é um projeto que, conceitualmente, ele é muito defensável, né? Na hora que você apresenta os números, é difícil alguém ficar contra. Deputado Edson Giriboni, agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de participar de um debate tão rico como foi hoje aqui. A gente tivesse mais tempo, né? A mídia, o tempo é curto, né? Acho que a gente teria aí muitos assuntos importantes para continuar discutindo. Doutor Alexander Zakimi, grato por ter vindo ao Gente que Fala. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês e agradeço também a presença dos colegas. Obrigado. Eduardo Weisberg, sorvetes este ano, então, teremos com tranquilidade. Continuamos com tranquilidade e torcendo para o ano que vem calor e uma economia bem melhor do que a que temos hoje. Bem aquecida. Só para registrar, o senhor é presidente da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, é isso? Isso mesmo. Grato por ter encontrado um espaço na tua agenda. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar do nosso sorvete.
Petreluzzi, Marco Vinícius Petreluzzi, sempre bom tê-lo aqui. Para mim também é um enorme prazer encontrar o pessoal da produção, os Zancopé, colegas da mesa, sempre às ordens. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.